Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa Alves, sou economista e vou estar ministrando as aulas de conhecimentos bancários que ficarão disponíveis no canal do YouTube, do concurso 0800. Então, quem deseja se preparar para concursos da área bancária e financeira, além das aulas de conhecimentos bancários, nós vamos ter também atualidades no mercado financeiro. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bom, o tema da nossa aula de hoje é Sistema Financeiro Nacional. Bom, mas o que é o Sistema Financeiro Nacional? Vamos a um conceito formal. O sistema financeiro pode ser definido como o conjunto de instituições, mercados, instrumentos e mecanismos que permitem a circulação de dinheiro e a transferência de recursos entre agentes econômicos. Ele engloba todas as atividades relacionadas à gestão, captação, alocação, transferência e proteção de recursos financeiros. Então, nós podemos pensar o sistema financeiro nacional como uma rede de pessoas, de empresas, de instituições que trabalham juntas para garantir que o dinheiro circule na economia. Então, esse fluxo pode envolver o governo, as empresas ou pessoas físicas. Basicamente, todos nós que em algum momento participamos dessa movimentação financeira que ocorre no país. No sistema financeiro, cada um vai ter o seu papel, como já deu para perceber. Há quem empreste, quem tome empréstimo, quem invista, ou até quem paga contas, que é algo tão corriqueiro no nosso dia a dia. Agora tem um ponto importante sobre o sistema financeiro nacional. Ele não é um meio físico, não é um lugar físico. Não existe um prédio escrito na fachada Sistema Financeiro Nacional. Ele não é tangível. É, portanto, um sistema onde diferentes entidades e instituições financeiras, como os bancos, fazem tudo acontecer na economia. Elas facilitam, desde pagamento de contas até o financiamentos maiores, como quando você quer comprar uma casa, um carro, e por aí vai. Algo importante dizer sobre funções básicas do Sistema Financeiro Nacional é o que nós chamamos de intermediação financeira. Aqui entra esse conceito importante porque existe, no mercado, dois agentes importantes, que são o agente superavitário. Aqui do lado esquerdo da figura, nós temos uma figura de uma mulher, que vai representar a pessoa que tem um superávit de recursos, ou seja, ela tem dinheiro sobrando. Ou podemos dizer que ela gasta menos do que ganha. E do outro lado, nós temos essa pessoa aqui, esse rapaz, que representa o agente deficitário, ou seja, ele tem dinheiro faltando, ele gasta mais do que ele ganha. Então, vamos simplificar, entender melhor isso. Então, o agente superavitário é quem tem dinheiro sobrando. Com a pessoa que conseguiu economizar, poupar dinheiro, né? E quer fazer esse dinheiro render. Então, ela vai até o banco, investe esse dinheiro, colocando à disposição do banco em uma conta. Em troca, o banco vai oferecer uma taxa de juros, ou seja, ela vai ter um rendimento depois de um determinado período.
E, em contrapartida, esse rapaz aqui está com dificuldade financeira, né? É o agente deficitário, é quem precisa de dinheiro, seja para comprar algo ou investir em algum projeto novo, mas ele não tem esse valor no momento. Então, como essas duas partes se encontram? É aí que entra o papel das instituições financeiras. Aqui, no caso, nós estamos falando de um banco comercial. Nós sabemos que existem alguns funcionando na economia. Então, o banco faz a ponte entre quem tem dinheiro sobrando e quem precisa de dinheiro, certo? Então, essas duas pessoas não se conhecem na vida real. O banco vai fazer essa transação entre eles de forma indireta. Então, ele vai pegar o dinheiro do agente superavitário, quem tem para investir, e empresta ao agente deficitário, quem precisa de um empréstimo. E, é claro, o banco vai cobrar por essa intermediação. Então, vamos chamar a moça de Maria e o rapaz de João. E, por exemplo, se a Maria tem R$ 3.000 sobrando, digamos que ela fez todas as suas despesas do mês e ainda sobrou R$ 3.000. Ela quer fazer esse dinheiro render, ao invés de deixar esse dinheiro em casa, debaixo do colchão, ou mesmo gastar, com algo a mais. E o João, ele está precisando de R$ 2.000 para cobrir um gasto extra, então ele vai ao banco pedir um empréstimo. Então o banco ele pega o dinheiro da Maria e empresta ao João. Mas o banco não vai fazer isso de graça, ele está prestando um serviço. Ele vai pagar a Maria por deixar o dinheiro lá. Aqui nós temos o papel da taxa de juros e vai cobrar do João também uma taxa pelo empréstimo que ele fez. Então, recapitulando, a intermediação financeira é o processo pelo qual instituições financeiras como os bancos atuam como intermediárias entre poupadores e tomadores de recursos. Nesse processo, as instituições captam recursos de indivíduos e empresas que têm excedentes e emprestam esses recursos para outros indivíduos que necessitam de recursos, certo? Então, nós temos dois lados da moeda: o agente superavitário e o agente deficitário. Também podemos encontrar termos como o agente poupador, o agente tomador de recursos, o agente com excedente, o agente deficitário de recursos e por aí vai. Existe uma série de termos para nomear esses dois agentes econômicos na economia. Bem, seguindo com a aula, nós temos o termo spread bancário. Spread bancário é a diferença entre a taxa de juros que o banco paga para quem lhe empresta dinheiro e a taxa que cobra para quem ele empresta. Então, nós podemos perceber que é a forma como o banco ganha dinheiro. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor. Digamos que o banco paga 1% de juros a Maria pelos R$ 3.000 que ela deixou lá, e, ao mesmo tempo, ele cobra 3% de juros do João pelo empréstimo de R$ 2.000. Podemos perceber que a taxa de juros cobrada ao tomador de empréstimo, no caso o João, é bem superior, porque existe aqui uma desvantagem, podemos dizer assim, para o banco, porque existe um risco do João não conseguir pagar, retornar ao banco esse valor.
Então, o spread bancário vai ser essa diferença, 3% menos 1 igual a 2%. E esse valor que o banco utiliza para cobrar os seus custos operacionais. Ou seja, o banco ele tem os seus custos de funcionamento para pagar funcionários, para manter a estrutura, a segurança, também para garantir o seu lucro. Então, resumindo, o banco ele vai captar o dinheiro de quem tem sobrando, como a Maria, e emprestar para quem precisa, como o João. E fica com uma parte dessa operação para garantir a sua sustentabilidade, ou seja, para que ele consiga continuar funcionando direitinho e também garantir a sua lucratividade. Certo? Então, agora nós já conseguimos perceber que existe uma série de vantagens quando o sistema financeiro faz o seu papel de intermediação financeira, já que o sistema financeiro nacional do país ele tem instituições de grande porte e de grande importância para a circulação de recursos financeiros no país. Então, nós podemos destacar algumas das vantagens da intermediação financeira, como, por exemplo, dizer que essas instituições fornecem liquidez aos agentes. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas é mais ou menos assim. Sabe aquela sensação boa que você tem quando você precisa de um dinheiro que deixou no banco e você pode ir até lá resgatá-lo a qualquer momento? Pois é, isso é chamado de liquidez. As instituições financeiras, por serem grandes e organizadas, elas conseguem garantir que, se você precisar sacar um dinheiro, você terá essa facilidade de acessá-lo. Então, essa facilidade de acesso ao recurso é o que nós chamamos de liquidez. É, ou seja, existe uma tranquilidade para que os agentes econômicos possam movimentar esse dinheiro. Algo que seria difícil, por exemplo, se você tem uma dívida ou você precisa pagar algo de imediato e você tivesse que vender algum bem seu, como um carro, uma televisão, para poder ter esse dinheiro para comprar ou pagar uma dívida. É muito mais difícil você ter acesso a esse recurso. E liquidez é o oposto disso, é você ter facilidade para lançar mão desse dinheiro. E, segundo, essas instituições possuem acesso a informações importantes dos clientes. É algo muito importante, porque imagina se você tivesse acesso a todas as informações possíveis, sobre a vida financeira de alguém que você emprestou um dinheiro. Seria muito mais fácil, diminuiria o risco e a preocupação que você teria, é, em saber a dificuldade de ter esse dinheiro de volta. Então, o banco, ele faz exatamente isso, ele consegue acessar e analisar informações detalhadas sobre os seus clientes, como histórico de crédito, a renda, entre outras informações importantes. Com isso, eles minimizam o risco de emprestar para alguém que não vai pagar de volta. É, então, quem deixa o dinheiro lá sabe que o banco está cuidando bem desse dinheiro, porque ele vai analisar direitinho antes de conceder um empréstimo a alguém. E também as instituições são reguladas e supervisionadas, o que aumenta a confiança dos agentes em sua atividade, certo? Então, aí entra o papel tão importante da regulação. Os bancos são supervisionados por órgãos como o Banco Central, o nosso Bacen.
Então, isso vai dar maior segurança, porque a supervisão vai garantir que os bancos estão jogando limpo, que existe a regulamentação por parte das instituições para com os clientes e também existe a regulamentação das instituições financeiras. E aqui o Banco Central tem um papel significativo nesse funcionamento. Então, isso dá uma maior segurança, porque a supervisão garante que o banco vai funcionar de forma adequada. E se tem uma coisa que o banco não quer, é ter um problema com o Banco Central, a instituição máxima de supervisão das outras instituições. Então, isso faz com que a confiança no sistema seja alta, tanto para quem investe quanto para quem toma empréstimo. E outra coisa interessante é com relação aos juros. Um assunto que a gente vai voltar nas aulas futuras, mas aqui tem algo interessante sobre a chamada lei da usura. Lá em 1933 foi estabelecido esse decreto 22.626, que ficou conhecido como a lei da usura, que impôs limite para a cobrança de juros abusivos. Mas veja só, as instituições financeiras reguladas, como os bancos, eles têm uma autorização para cobrar taxas de juros superiores a esse teto, ou seja, esse limite estabelecido que podemos considerar uma taxa de juros abusiva. Isso por quê? Como elas já são bem controladas pelo Banco Central, tem permissão para cobrar um pouco mais, levando em consideração o risco de inadimplência, ou seja, que os clientes não paguem de volta um empréstimo feito. Mas isso vai ter um limite. Os bancos eles não vão poder variar essa taxa de juros, aumentar muito a taxa de juros e prejudicar o andamento, a circulação de recursos. O banco ele fica de olho nisso, mas sem dúvida isso dá uma margem para ajudar os bancos a equilibrar os riscos de emprestar. Então, as instituições estão autorizadas a cobrar taxas de juros superiores ao teto estabelecido por esse decreto, chamada Lei da Usura. É bem interessante. Então, como nós podemos ver, é, a intermediação financeira é como que nós comparássemos com a circulação de sangue no nosso corpo. É um sistema circulatório da economia. Ele garante que o dinheiro não fique parado, mas sim ele vai circular entre quem tem e quem precisa. E essa dinâmica que ajuda a manter a economia saudável, a economia rodando e de forma segura para todos nós. Bom, continuando, além da intermediação financeira, vocês já devem ter percebido que falei de forma implícita sobre a questão da prestação de seguro, de serviços, perdão, e o gerenciamento de recursos. Então, o Sistema Financeiro Nacional também oferece serviços, como o sistema de pagamentos, né? Facilita transferências e pagamentos de tributos. Esse sistema de pagamentos permite a transferência de recursos e a arrecadação de tributos, que é algo importante para o governo arrecadar tributos para diversos fins, para suas políticas econômicas. Mas o sistema de pagamentos inclui também pagamento de contas. Quando a gente precisa pagar uma conta de luz, de água,
Então, nós utilizamos esse sistema, que é uma forma de prestação de serviços. Porque você está cumprindo as suas obrigações, né? Todo mês, todo mundo tem boleto para pagar, e isso é feito de forma simples e eficiente. Hoje em dia, é até menos comum as pessoas irem até um banco, a um caixa eletrônico para fazer isso. Hoje em dia existem os aplicativos dos bancos no celular, o Pix, que também facilita e torna isso muito mais eficiente do que no passado, quando você precisava se direcionar a alguma agência bancária para poder pagar todas as suas contas e também realizar transferências de forma facilitada. Se você precisar enviar um dinheiro para um amigo, outra pessoa pode fazer isso facilmente. E isso tudo facilita com que o dinheiro circule na economia de forma rápida e que as transações comerciais sejam muito mais dinâmicas no nosso mundo contemporâneo. E também nós temos a chamada custódia de valores. Os bancos atuam como guardiões dos ativos financeiros dos clientes. Isso significa que os bancos, eles atuam como guardiões mesmo dos ativos financeiros das pessoas. Eles têm a responsabilidade de manter, proteger e administrar os investimentos e títulos dos clientes. E aqui eu trago um conceito formal de custódia, que seria a atividade em que as instituições atuam como guardiãs e administradoras de ativos financeiros de seus clientes. Isso significa que elas têm a responsabilidade de manter, proteger e administrar os investimentos e títulos de seus clientes em uma conta de custódia, certo? E, além disso, tem o sistema financeiro oferece o serviço de meios de pagamento, a disponibilização de cartões de créditos e cheques. Bem, cheques é algo que hoje em dia não é tão utilizado, mas podemos citá-los também. Então, os bancos disponibilizam essas ferramentas que facilitam o dia a dia financeiro. E você pode ir até a sua instituição financeira e solicitar cartão de crédito, por exemplo, e isso te dá a liberdade de fazer compras sem precisar carregar dinheiro em espécie, o que é mais prático e seguro. Então, resumindo, a prestação de serviços e gerenciamento de recursos no sistema financeiro é tudo relacionado a facilitar a vida financeira das pessoas e empresas. Desde a custódia de valores até a disponibilização de meios de pagamento, esses serviços ajudam a garantir que o sistema funcione de maneira eh, com alta praticidade e eficiência. Bom, nós podemos pensar também na estrutura do sistema financeiro nacional em termos de mercados desse sistema, né? O sistema financeiro pode ser dividido em diferentes mercados, que são monetário, de crédito, de câmbio, de capitais e de seguros. Então, vamos ver de forma detalhada cada um deles. Bem, o mercado monetário, ele é onde tudo começa, onde os fluxos monetários fluem. Aqui, a negociação de ativos é de curto prazo, né, como títulos do governo, certificados de depósito. Esse é um assunto que a gente vai voltar depois. E nesse mercado, o governo vai atuar para garantir a liquidez da moeda na economia.
e também controlar a inflação. Então, pense nele como o coração do sistema financeiro, que bombeia, portanto, dinheiro rapidamente para onde é necessário, certo? Então, o mercado monetário, nele ocorre a negociação de ativos de curto prazo, como títulos do governo e certificados de depósito, para gerenciar a liquidez da economia. Segundo, o mercado de crédito. Agora vamos falar sobre o mercado de crédito, que é esse lugar onde as pessoas, empresas vão quando elas precisam de dinheiro emprestado. O mercado de crédito ele é muito importante porque acontece essa negociação de empréstimos, financiamentos e outros produtos de créditos que existem. Então, se você precisa comprar um carro, mas não tem todo esse dinheiro no momento, você vai até uma instituição financeira, pede um empréstimo e, se aprovado, você consegue o seu objetivo de imediato. E esse mercado é essencial para fornecer recursos financeiros aos indivíduos e também às empresas. E permite, né, que se realizem os projetos, os sonhos das pessoas. E terceiro, nós temos o mercado de câmbio. Então, quando você precisa viajar para o exterior, você recorre ao mercado de câmbio, já que esse mercado é onde as moedas estrangeiras vão ser negociadas. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos e precisa trocar seus reais por dólares, você faz isso através do mercado financeiro, ou, aliás, do mercado de câmbio. Ele facilita transações comerciais e operações financeiras em diferentes moedas e permite que as pessoas e empresas operem pelo mundo todo. E, em quarto, nós temos o mercado de capitais. Aqui acontecem as negociações de ações, títulos corporativos e outros ativos de longo prazo, né, que vão se estabelecer relações de longo prazo. Esse mercado é onde as empresas buscam captar recursos para expandir seus negócios. Por exemplo, se você decide investir em uma empresa, comprando as ações dessa empresa, você está participando no mercado de capitais. Mas como assim? Comprar ações é como se você se tornasse sócio da empresa. Imagina que você viu uma empresa que está crescendo e parece bastante promissora. Digamos que seja uma empresa de tecnologia. Todo mundo está falando no momento. E você resolve então se tornar sócio dessa empresa comprando as suas ações. Então, mais rapidamente, o que é uma ação? Basicamente, uma ação é como o pedaço de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando uma pequena parte da empresa. E assim você se torna um dos donos. Mas mesmo que esse pedaço seja minúsculo, você é sócio, mas de forma uma parte menor do que comparado ao dono majoritário da empresa. Mas mesmo assim, você é um dos donos. Quando você compra uma ação, isso te dá a chance de ganhar dinheiro se ela crescer, se ela se desenvolver, se valorizar. Então, existem dois jeitos principais de ganhar com isso. Se as ações subirem de preço, você pode vender por mais do que pagou por essa ação.
ou receber parte dos lucros da empresa, que são os conhecidos dividendos. Entretanto, se a empresa for mal das pernas, o valor das ações pode cair e você tem um prejuízo, você perde dinheiro. Logo, as instituições financeiras atuam como intermediárias, conectando investidores com empresas que precisam de capital. E por último, nós temos o mercado de seguros e previdência. E, então, esses mercados vão oferecer a proteção financeira e planos de aposentadoria, ajudando as pessoas a se prepararem para o futuro, né? Eles são essenciais para a segurança financeira dos indivíduos e famílias. É um mercado também muito importante dentre os mercados que compõem o sistema financeiro nacional. Tá, então, seguindo, nós vamos falar de forma geral sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. Então, o sistema financeiro nacional, ele pode ser subdividido em entidades normativas, supervisoras e operacionais. Então, nós podemos comparar como se fosse uma grande orquestra que conduz, compõe esse sistema financeiro. Então, as entidades normativas é como se fosse os maestros. As entidades normativas são tipo essas pessoas, os maestros dessa orquestra, ou seja, eles não tocam diretamente nenhum instrumento, mas são quem ditam as regras do jogo, as diretrizes de forma geral. Um exemplo de um órgão que é um órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Imagine ele como aquela pessoa que diz: Olha, pessoal, é assim que vocês têm que tocar. Mas ele não coloca a mão na massa. É quem faz as políticas sem função executiva. Só planeja e cria as regras que todo mundo vai seguir, certo? Então, o CMN, dentro como classificado como entidade normativa, entidades normativas, portanto, são responsáveis pela definição das políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro, sem função executiva. Em geral, são entidades colegiadas, com atribuições específicas e utilizam-se de estruturas técnicas de apoio para a tomada das decisões. Segundo, tem as entidades supervisoras, que nós podemos dizer que são os fiscais. É, essas, é, essas entidades, elas ficam de olho, supervisionando se as regras estão sendo seguidas. Como assim? Se uma instituição financeira decidir oferecer um empréstimo, por exemplo, tem alguém de olho, verificando se tudo está funcionando dentro das normas. Então, quem são esses fiscais? Dois grandes exemplos são, como nós falamos, como nós vimos, o Banco Central do Brasil, e também a Comissão de Valores Mobiliários. Esses dois órgãos garantem que as instituições financeiras estão se comportando de acordo com o planejado pelas entidades normativas. Então, por exemplo, o Banco Central fiscaliza coisas como o mercado de moeda, de crédito e câmbio. Já a Comissão de Valores Mobiliários, ela cuida do mercado de capitais.
que é onde acontece a emissão de ações e títulos pelas empresas. Então, as entidades supervisoras assumem diversas funções executivas, né? Assim, pensem que as entidades supervisoras elas vão executar as normas, como a fiscalização das instituições sobre sua responsabilidade, assim como funções normativas, como com o intuito de regulamentar as decisões tomadas pelas entidades normativas ou atribuições outorgadas a elas diretamente pela lei, certo? E terceiro, nós temos as entidades operacionais. Em comparação com o exemplo que eu dei da orquestra, eles seriam como os músicos, ou seja, que fazem o show acontecer de verdade. São os bancos, seguradoras, corretoras, entre outros. Então, eles estão diretamente em contato com a gente, pessoas físicas, empresas que vão fazer a intermediação financeira, ou seja, vão conectar quem tem dinheiro, ou seja, os poupadores, com quem precisa de dinheiro, os tomadores. Logo, quando você vai ao banco pedir um empréstimo, ou investir em ações, ou trocar real por dólar, é com essas instituições operacionais que você vai lidar diretamente. Mas é claro que essas instituições têm que seguir as regras estabelecidas pelas entidades normativas e também serão fiscalizadas pelas supervisoras. Então, dentro desse sistema, cada uma dessas entidades tem a sua função e também vai influenciar nas atividades das outras, supervisoras e operacionais, de acordo com as regras estabelecidas pelas entidades normativas, certo? E então, recapitulando, nós temos aqui uma figura que mostra, de forma geral, a estrutura do sistema financeiro nacional. Então, aqui nós podemos ver as subdivisões dos diferentes mercados. Aqui do lado esquerdo, nós temos o mercado monetário, de crédito, de capitais, de câmbio, e cada um fiscalizando os órgãos específicos. Aqui, por exemplo, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários são responsáveis pela supervisão, desses mercados. Entretanto, a formulação das regras que essas instituições devem seguir é feita pelos órgãos normativos, certo? Como o Conselho Monetário Nacional, que, portanto, como eu disse, estabelece diretrizes para os mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. Além disso, nós podemos ver eh, os mercados aqui de seguros privados e de previdência fechada, né? Ou previdência complementar, que vai ter suas próprias entidades de supervisão. Aqui nós temos a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, certo? E os órgãos normativos, que são o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, e o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, certo?
Então, nós podemos ver a importância dessas divisões e a interação entre as diferentes partes desse sistema, certo? Então, o sistema financeiro ele vai funcionar de forma eficiente e segura, com cada ente tendo a sua função, dentro desses escopos. É, Logo, o sistema financeiro nacional ele está dividido em duas grandes categorias, como nós podemos ver: as entidades normativas, as entidades supervisoras, além de mostrar a atuação dos operadores, que são esses aqui de baixo, certo? Ou seja, as instituições que realizam a intermediação financeira são as instituições que nós lidamos diretamente, como, por exemplo, os bancos e caixas econômicas que nós temos pelo país, certo? Aqui tem algumas entidades operadoras, como, por exemplo, dentro do escopo do Banco Central, como os bancos, caixas econômicas, como eu falei, administradoras de consórcios, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamento e demais instituições não bancárias. Aqui, no contexto da Comissão de Valores Mobiliários, nós temos a Bolsa de Valores, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Aqui, no âmbito dos seguros privados, temos as operadoras, seguradoras e resseguradoras, as entidades abertas de previdência, as sociedades de capitalização. E dentro da previdência fechada, nós temos as entidades fechadas da previdência complementar que administram fundos de pensão, certo? Então, aqui nós podemos ver a estrutura geral do sistema financeiro nacional. Bom, então vamos ver como esse conteúdo é cobrado em provas de concurso. Aqui tem uma questão da banca Quadrix de 2023 que pergunta assim: acompanhem comigo. O que diz respeito ao Sistema Financeiro Nacional, julgue o item. As funções do Banco Central, Bacen, e da Comissão de Valores Mobiliários são, respectivamente, regular e administrar o Sistema Financeiro Nacional e fixar e implementar as normas do mercado de valores mobiliários. Então, antes que você siga com o vídeo, é importante que você tente entender o conteúdo e tentar resolver. Pode dar uma pausa no vídeo, pensar um pouco e seguir depois. Então, essa questão está correta. Por quê? Vamos lembrar um pouco o que nós vimos. O Banco Central tem uma série de funções, certo? Mas o órgão ele tem uma função principal de supervisão e fiscalização dentro do sistema financeiro nacional, né? Nós vimos que o Banco Central é um órgão supervisor por natureza. Mas outro exemplo de órgão supervisor também é a Comissão de Valores Mobiliários, como nós acabamos de ver aqui, nesse espaço aqui do meio, as entidades supervisoras, Banco Central do Brasil, a Comissão e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, em resumo, o Banco Central é responsável por emitir moeda, conduzir a política monetária, supervisionar instituições financeiras e garantir a estabilidade financeira, incluindo algo tão importante como o controle de inflação. E a Comissão de Valores Mobiliários, por outro lado, é responsável por regulamentar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no Brasil, que vai abranger sua função de criar normas, autorizações, registros,
supervisão das empresas e investidores, entre outras funções. Então, essa questão está corretíssima. Bom, continuando, agora que nós entendemos um pouco sobre o Sistema Financeiro Nacional, vamos falar mais sobre o Conselho Monetário Nacional, o CMN, e as suas funções. Bom, como vocês puderam perceber, o Conselho Monetário Nacional é como se fosse o cérebro desse sistema, né, que pensa as regras da política econômica do Brasil. O Conselho Monetário ele foi criado pela Lei número 4.595, no ano de 1964. E o papel dele é definir a política monetária e de crédito no país. Então, sempre com o objetivo de promover o progresso econômico e social. Então, esse é um órgão muito importante para a economia do país. E uma coisa interessante também é que o CMN não faz a execução das ações, né? Com aquela comparação que eu fiz, eles seriam os maestros da orquestra financeira. Ele vai fazer a regra do jogo, mas quem joga o jogo são os outros órgãos, como o Banco Central. Então, a função principal, guardem isso, é o órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional, estabelece diretrizes para a política monetária e creditícia do país, certo? E como é a organização, a composição do Conselho Monetário Nacional? Ele é composto por três membros: o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, são essas pessoas que vão ter grandes responsabilidades para lidar com essas atribuições. Bom, falando sobre as reuniões do Conselho Monetário Nacional, é, imagine que a Comissão Monetária ela é tipo um clube, onde os membros vão se reunir para discutir assuntos sérios da economia do país. Essas reuniões podem ser ordinárias, ou seja, que acontecem todo mês, ou elas podem ser extraordinárias, que acontecem quando tem uma emergência. Agora, as decisões são feitas por votação e a regra é simples. Existe a regra de que a maioria vence na votação. Então, dos três integrantes, se dois concordam, então está decidido, ou seja, a maioria vence. Mas o presidente tem um superpoder. Em situações muito urgentes, ele pode tomar a decisão sozinho. Mas depois, posteriormente, ele tem que pedir, digamos, a bênção para os outros na reunião seguinte. Ou seja, é algo bem democrático. Logo, as decisões mais importantes são divulgadas para todo mundo pelo Banco Central, no Sisbacen e também no Diário Oficial da União. Isso garante que qualquer pessoa de qualquer lugar do país possa verificar e ficar sabendo o que foi decidido nessas reuniões. Continuando, agora nós vamos falar sobre a Comissão de Assessoramento Técnico, que é mais conhecida como a COMOC, Comissão Técnica da Moeda e do Crédito.
Basicamente, a COMOC é um time de suporte técnico da Comissão Monetária. É como se fosse aquele grupo de amigos que te socorre para decidir fazer com que você tire uma dúvida. É, eles são responsáveis por sugerir as regras e regulamentos que a comissão precisa discutir nessas reuniões que eu comentei. Ou seja, a COMOC é quem monta a agenda, escolhendo os temas mais urgentes, mais importantes que a comissão vai debater. Bom, mas quem faz parte da COMOC? Nós temos o presidente e 4 diretores do Banco Central, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, que é o órgão que cuida das nossas bolsas de valores, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o secretário do Tesouro Nacional, que cuida do nosso cofre público, e, por fim, o secretário de Política Econômica, também do Ministério da Fazenda. A coordenação desse pessoal fica por conta do presidente do Banco Central. Já o regimento, ou seja, as regras de como essa comissão funciona, é aprovada diretamente pelo presidente da República. Então, o presidente do nosso país aprova, essas decisões. Então, a COMOC é quem organiza tudo e faz essas sugestões ao Conselho Monetário, para garantir que o Conselho discuta temas importantes e estratégicos para a economia do país. É como comparado a um cérebro técnico por trás dessas grandes decisões que o Conselho Monetário tem que fazer em relação à economia do país. Bom, seguindo, quais são os objetivos do Conselho Monetário Nacional? Ah, algo muito importante como vocês já podem ter observado, é a questão do progresso econômico e social do país, certo? Tem um objetivo primordial de definir políticas que promovam o crescimento econômico sustentável do nosso país, ou seja, que o crescimento e o desenvolvimento no nosso país seja feito de forma adequada e sustentável, sem muitas crises e oscilações. E segundo, algo que nós já mencionamos lá atrás, é a questão de controlar a liquidez e solvência das instituições financeiras. Ou seja, como nós vimos, liquidez é, portanto, a capacidade de pagar dívidas de curto prazo, e também a questão da solvência, quando uma instituição consegue cobrir todas as suas dívidas, com o patrimônio que ela possui. Ou seja, o Conselho Monetário quer que os bancos estejam com as contas em dia, ou seja, todo mundo esteja suas contas quitadas. É, também algo importante é sobre orientar a aplicação de recursos financeiros, ou seja, significa ajudar a direcionar esses investimentos das instituições públicas e privadas, certo? E sempre o foco, como eu disse, o objetivo primordial é o desenvolvimento econômico do país. Como decidir onde as verbas, do orçamento vão ser aplicadas. Essas decisões são muito importantes para eliminar qualquer tipo de uso inadequado e usar esses recursos escassos de forma eficiente. Então, aperfeiçoamento, isso tem a ver com aperfeiçoamento do sistema financeiro,
melhorar a eficiência das instituições e instrumentos financeiros. E também propiciar o aperfeiçoamento de instituições financeiras. Como assim? O Conselho Monetário busca melhorar o sistema financeiro do país para que ele funcione de forma prática, eficiente. É mais ou menos quando você quer que o seu celular funcione mais rápido e sem travar. Ou seja, essas funções, esses objetivos vão todo no sentido de fazer com que a economia e o sistema financeiro do país funcione dessa forma mais eficiente possível. Bom, aqui nós temos mais duas questões da banca Sebrasp, que foram pedidas nos concursos do Banco do Brasil e do Banese. Bom, acompanhem comigo. O SFN, o Sistema Financeiro Nacional, atua na intermediação financeira, processo pelo qual os agentes que estão superavitários, com sobra de dinheiro, transferem esses recursos para aqueles que estejam deficitários, com falta de dinheiro. Está corretíssimo, né? Como nós podemos ver, é isso mesmo. É a questão da função básica do Sistema Financeiro Nacional, a intermediação financeira. É aquele exemplo que nós falamos sobre a Maria e o João, a agente superavitária e o agente deficitário. Ou seja, exatamente isso que a questão está colocando. E a outra questão, vamos ler. A respeito das operações bancárias, julgue os itens a seguir. O spread bancário é obtido entre a diferença da remuneração que paga às pessoas que lhe emprestam e a remuneração que cobra das pessoas que lhe tomam os recursos. Bom, essa questão também está correta, porque nós vimos que o conceito de spread bancário basicamente é a diferença entre a taxa de juros que o banco paga para quem empresta dinheiro, também conhecida como taxa de captação, e a taxa que cobra para quem ele empresta, que também é conhecida como taxa de aplicação, certo? Então, o gabarito das duas questões as questões estão corretas. Bom, pessoal, com isso nós concluímos nossa primeira aula sobre o Sistema Financeiro Nacional. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos nas próximas aulas. Até lá!